Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco com os irmãos da palavra de Deus. Quando o pastor me falou para estar aqui na frente, né, eu fiquei pensando no tema, até que me veio durante uma pregação que nós tivemos, até do Aaron. Eu senti no coração o desejo de falar sobre a soberania de Deus. E é interessante que a partir daí eu tenho visto em vários momentos falando sobre isso, e para culminar hoje na escola bíblica, na classe dos homens, nós tivemos ali o pastor Neander e ele falou sobre isso bastante. Então eu sinto que o Senhor está nos dirigindo para falar sobre isso, e nós estaremos falando hoje sobre a soberania de Deus. Eu perguntei para o pastor quanto tempo eu falo. Ele falou: o senhor chega ali, o senhor prega, o senhor fala um tempão. Eu não tenho muito essa característica. Ele falou assim: não, eu vou te dar uma bala, você coloca na boca, você vai chupando essa bala, é a que eu uso. E quando terminar a bala, então, é que terminou o seu tempo. Aí ele me deu. Quando eu fui botar na boca, era um botão, então eu não usei, não. A nossa leitura bíblica para o estudo de hoje, para nós, está em Isaías 46. Ana, me perdoe, eu mandei como 45, mas não era 46. 46, de 8 a 11. Eu estarei lendo, os irmãos podem ficar assentados. Lembrai-vos disto, e tende bom ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave da rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. É a soberania de Deus. Eu vou pedir ao pastor Neander que ore para nós, para que nos oriente nesse momento. Amém. A soberania de Deus, né, a definição, né? A soberania de Deus é seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo o que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus, e nada pode impedir Deus de cumprir seus planos. Deus é o soberano, Ele é o rei, a autoridade suprema sobre tudo o que existe e sobre tudo o que acontece. Ele criou tudo de acordo com a sua vontade. Nós temos lá em Gênesis, nós vemos a história da criação, como foi criado,
e foi a vontade de Deus, e Ele fez e planejou todas as coisas. E esses planos que Ele fez não podem ser destruídos. Daqui a pouco a gente vai até falar um pouco mais sobre isso. E como soberano, Ele estabelece as leis de nosso mundo. Ou seja, todas as coisas, todo o mundo obedece às leis que Deus fez, que Deus criou. O universo todo funciona e funciona de maneira homogênea e correta, porque foi Deus que fez dessa forma. É um plano dele. Nós podemos estudar isso em física, em qualquer ciência, em matemática, seja lá onde a gente quiser estudar. Mas tudo foi feito segundo a vontade de Deus. Tudo funciona porque Ele fez dessa forma. Quando Ele usa essas coisas de ciências, é para nós podermos olhar através delas e vermos a soberania de Deus em todas as coisas. E como soberano, Ele estabelece as leis do nosso mundo e garante a aplicação da justiça. Ele também tem poder para perdoar e interferir no mundo, quando e como quer. E esse é o significado da soberania de Deus. Essa definição eu tirei do site Respostas Bíblicas, que é um grupo de pessoas que eu até achei engraçado, interessante, porque a maioria deles estudou em Gramado. Hoje estão em Portugal, estão na Romênia, estão em uma série de outros lugares. Mas a maioria dos que escreveram Respostas Bíblicas se formaram aqui em Gramado. A Manu vai estar para lá. Então, daqui a pouco, de repente, a Manu também está escrevendo. O pastor John Piper, ele, em A Doutrina da Soberania de Deus, ele escreve: assim, com base no texto de Isaías 46, 8, 11, foi o texto que eu escolhi, eis o que eu quero dizer com a soberania de Deus. Deus tem a autoridade, a liberdade, a sabedoria e o poder legítimos para cumprir tudo o que Ele pretende que aconteça. E, portanto, tudo o que Ele pretende que aconteça, acontece. O que significa? Deus planeja e governa todas as coisas. Deus tem, então, propósito em tudo, em todas as coisas, por menores que elas sejam. Deus tem um propósito. Pelas grandes coisas, também Ele tem um propósito. Ele sabe o que vai acontecer a todo instante, e antes mesmo que ela ocorra, pois planeja e executa segundo a sua vontade. Versículos 10b diz: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ou seja, nada, coisa nenhuma acontece, exceto aquilo que é o meu propósito, o propósito de Deus. Ou seja, todas as coisas, pequenas ou grandes, na natureza, na humanidade, no universo, na vida, na morte. Tudo o que já aconteceu ou acontecerá é proposto por Deus que aconteça. Deus usa todas as coisas para que a sua vontade e planos ocorram. Deus governa os eventos naturais, né? Ele governa a natureza e nós podemos ver esses eventos guiados por Ele. Ele também guia e governa todos os eventos humanos. Ele governa os eventos naturais, como nós já até falamos, com os processos físicos. E Ele governa as escolhas humanas também. No livro de Êxodo, nós temos a passagem pelo Mar Vermelho. É a ação de Deus naquele momento, tendo ali o povo atravessando o Mar Vermelho em terra seca. Não tinha lama. Se nós imaginarmos qualquer rio, né, fisicamente as pessoas têm uma explicação de que um vento oriental, não sei o que aconteceu e que separou o mar e que o povo pode passar. Só que eles passaram pé seco.
estava pronto para eles passarem como se estivessem calçado, aplainado, para que eles passassem. Fisicamente, isso não aconteceria. Mas Deus poderia até, se foi da vontade dele usar dessa forma, ele fez. Mas o certo é que foi uma ação de Deus ali naquele momento. Nós temos a queda de Jericó, né? A gente sabe que foi por ressonância. Só que Deus que fez através daquele povo marchando, da trombeta tocando, do povo gritando, Deus faz, mas Ele usa também, não só a natureza, como a nós, para fazer a sua vontade e fazer com que as coisas aconteçam. Os eventos humanos, nós temos lá em Juízes, a história de Sansão, de como Deus usou as escolhas de Sansão para fazer a sua vontade e para ferir os filisteus. Deus é soberano sobre o que aparentam ser atos mais aleatórios do mundo. Em Provérbios 16:33 nós temos: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Não há eventos pequenos ou grandes que fujam a esse governo de Deus. Deus governa para os seus propósitos. Em Mateus 10, 29 a 30, nós temos: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? Sim, disse Jesus, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Então, Deus tem controle sobre todas as coisas. A nuvem, a neve, a chuva, o frio, o calor, o vento, tudo isso são obras de Deus e Ele os controla. Então, quando Jesus estava ali em meio a uma tempestade, né? Conhecemos bem esse texto, tá? Que está em Marcos 4:39. Então, estavam todos apavorados, ele simplesmente se levanta e fala: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O que significa que tais eventos ocorrem, é a vontade de Deus que eles ocorram. Portanto, em todos os momentos, basta que o Senhor diga: aquiete, e o tempo vai se aquietar, se for essa a sua vontade. Todas as situações, desde a queda de um pássaro, o rastejar de um verme, o movimento das estrelas, as chuvas, a seca, o vento, a doença, a cura, o sofrimento dos crentes e a morte de todos, estão incluídos na palavra de Deus. Cumprirei todo o meu propósito, desde o menor até o maior. Ele não controla tão somente os eventos da natureza, ele também controla os humanos. As nossas ações também são controladas por ele. Quando tiramos os olhos do mundo natural e nos voltamos para o mundo das ações humanas e das escolhas humanas, a soberania de Deus é imensa. Dentro de alguns meses, né, nós vamos ter as eleições. Eleição para presidente, eleição para governador, eleição senador, deputado, né? Mas não tenhamos nenhuma dúvida, não tenhamos nenhuma ilusão de como nós, seres humanos, seremos a causa decisiva em qualquer vitória ou em qualquer derrota, porque somente Deus terá esse papel supremo. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove e estabelece reis. O Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens. Daniel 2, 21 e 4:17. Não nos enganemos, Deus já conhece todas essas coisas. E não importa quem sejam eles, quem sejam esses eleitos, serão governados e devemos orar por eles para que saibam disso. Porque o curso
dos ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Provérbios 21, 1. E em tudo isso, a gente está falando aqui que o Senhor delibera todas as coisas, e o pastor Neander hoje estava falando, né? E realmente o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e nós, seres humanos. E o livre-arbítrio que a Bíblia fala, onde que fica isso? Nós vemos lá em Gênesis 2, 16 e 17, né? E o Senhor ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus não nos fez fantoches. Ele nos fez pessoas que tomam decisões, que têm o livre-arbítrio de escolher o que quer fazer. Deus nos criou com poder para tomar as decisões. Não somos fantoches. Pode ser difícil de entender, mas ao mesmo tempo temos livre-arbítrio e Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele pode fazer tudo o que quer, mas Ele nos ama. Quando Ele esteve ali no jardim e Ele permitiu ao homem escolher entre obedecer ou não obedecer, Ele queria que o homem tomasse uma decisão. Ele amou o homem desde aquele momento. E o que Ele queria era que o homem o amasse de volta. É esse poder que Ele quer de nós, que nós o amemos. Nós façamos isso de vontade própria, porque não pode realmente amar alguém que não tem vontade. Então, Ele nos deu esse poder de escolha, mas Deus não está dentro das regras do tempo. Ele é eterno. Para Ele o tempo não existe. Ele vê tudo o que acontece, o que vai acontecer ao mesmo tempo. Isso significa que Ele já sabe a decisão de cada pessoa, porque ela já aconteceu. E nós podemos ver ali, no Jardim do Éden, o homem escolheu não obedecer. O homem escolheu não amar a Deus. Mas naquele mesmo momento, o Senhor providenciou o resgate do homem. Ali nós temos já, mesmo antes Deus já sabia disso, e ali nós temos a declaração de Deus para o final dos tempos. Ele já tem ali a declaração de Deus para o nascimento de Cristo, a morte dele vicária, para a nossa salvação. Porque Ele é soberano. Ele usa mesmo nossas escolhas, mesmo erradas. Ele usa porque Ele já sabe o que fizemos, as decisões que nós tomamos. E Ele vai fazendo uso dessas decisões. E, inclusive, então nós temos aqui o Senhor tomando todas as decisões e fazendo aquilo que Ele deseja que seja feito, né? E o Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis, né? Quando os homens se uniram, o pastor até falou disso, para fazer o seu pior absoluto, ou seja, condenar o Filho de Deus à morte, ou seja, Jesus Cristo, não escaparam do controle de Deus, mas estavam cumprindo a mais doce oferta dele no seu pior momento. Ou seja, aquilo que ele já havia preparado lá no Jardim do Éden, que ele declarou lá no Jardim do Éden. Ele executa aqui. Os homens acham, ali estavam todos reunidos, né? Nós temos ali o representante dos romanos como governo central, nós temos representante que é o Pôncio Pilatos, nós temos representante do povo de Israel, que é Herodes, nós temos ali o povo reunido, porque era a Páscoa, eles vieram de vários lugares e estavam reunidos ali, e nós temos pessoas do mundo
que não eram israelitas, que não eram hebreus e que ali estavam também. E todo esse conjunto tomou a decisão da morte de Cristo. Isso está lá escrito em Atos 4, 27 e 28, né? Tudo que ali aconteceu já era plano de Deus para nós, conforme relatado em Gênesis 3, mas que Deus já havia planejado muito antes para a salvação do homem, para a nossa salvação. E nós podemos imaginar, né, que tudo que nós falamos até agora, que vimos até agora, alguém pode falar assim, mas isso está lá na Bíblia. Como se fosse alguma coisa longe. Não é aqui na Bíblia. Aqui é onde nós podemos ler e é onde Deus se revela para nós. Nós podemos... Mas são fatos que ocorreram, mas Deus age da mesma maneira atualmente. Nós podemos ver hoje, o pastor até andou comentando um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. E mesmo nesse momento o Senhor agiu. Ele fez uma promessa a Abraão de que o povo de Deus ficaria naquele local, que aquela terra que estava sendo dada seria dele. E nós temos ali no ano 70, a destruição de Jerusalém, o povo sendo expulso da sua terra. E lá em 1917, nós temos o primeiro movimento de retorno do povo hebreu para a terra prometida. E isso só vai acontecer lá na frente. Em 1945, nós tivemos a bomba de Hiroshima, a bomba de Nagasaki, nós tivemos a morte dos judeus. Mas em tudo isso existia um plano de Deus. Mesmo nessas tristezas, nesses momentos mais atrozes. Por quê? Nessa época, o povo, quem controlava aquela região eram os ingleses. A bomba atômica já existia antes, ela não foi inventada naquele momento, na Segunda Guerra Mundial, ela já existia. Só tinha um problema. Não tinha como disparar a bomba, não tinha como fazer ela explodir. Só se a pessoa estivesse perto dela. E um cientista inglês, judeu, foi quem descobriu a forma de explodir essa bomba. Winston Churchill pergunta para ele, o que você quer? Qual o prêmio que você quer? E ele diz, que o povo de Israel, que o judeu volte para a sua terra. E nós tivemos então o retorno desse povo, e foi concedido por Winston Churchill, que era responsável por aquela região, que novamente o povo hebreu tivesse direito de voltar para aquela terra. Isso vai acontecer um pouco mais tarde, mas a partir dali começa esse movimento. Então, Deus age hoje, não só na Bíblia. E eu gostaria de contar uma outra. Mas isso daí foi lá na história, não é nas pessoas. Eu vou condensar alguns anos da minha vida. Tá? Eu prefiro falar de mim, não falar de outras pessoas, né? E eu vou dar um testemunho aqui. Eu não vi na época, eu não entendi na época. Aliás, na época nem convertido eu era. E só mais tarde é que eu vim. Então, eu só vi a ação de Deus depois. O que Deus fez foi depois. Depois que eu vinha, que eu compreendi o que aconteceu em todos aqueles momentos. Né? Eu trabalhava numa empresa em São Paulo. Eu sempre trabalhei na área de telefonia, né? E ali existia naquela empresa, né, um contrato com a Telebrás. Isso era comum, não só na empresa que eu trabalhava, como todas as empresas que eram ligadas à Telebrás,
existia uma necessidade, existiam algumas regras que tinham que ser seguidas, né? E dentro dessa empresa, mas eu vou ficar só nela, e dentro dessa empresa existia uma área de um trabalho que era exigido para ela poder prestar serviços e vender equipamentos para a área de telefonia. Ela precisava ter uma área na produção de recuperação de telefones. E essa área era extremamente deficitária. O que se pagava não valia a pena para se fazer o serviço. Então, eu fui encarregado, dentro da área de telefonia, tem muito você ficar responsável por projetos, chama de gerenciamento de projeto. Não que você seja um gerente, mas a atividade chama-se gerenciamento de projeto. E eles me deram o gerenciamento do projeto dessa área. Eu fiz vários estudos, fui atrás, eu sou formado em mecânica, só que eles não sabiam que, além de eu ser formado em mecânica, eu também sou auxiliar técnico de eletrônica. Então, eu tinha conhecimento também da parte de circuitos, da parte do que estava sendo feito ali. E a parte onde tinha maior problema para se fazer essa recuperação era na limpeza das partes eletrônicas, exatamente. E eu desenvolvi alguns projetos, junto, inclusive, com algumas empresas, que depois lançaram produtos baseados nesse trabalho que eu fiz e nessa pesquisa que eu fiz junto com eles, né? E eu desenvolvi, então, eu apresentei um projeto e o pessoal me achou louco, que era lavar as placas de circuito impresso. Eu só vou falar rapidamente, não vou entrar no detalhe. Lavar a placa de circuito impresso com água e depois secar em estufa. Grosseiramente foi isso. Só que houve alguns outros produtos que tinham que ser usados. E isso fazia com que o custo caísse e passaria a ser uma área, talvez não rentável, mas pelo menos não deficitária. E o pessoal achou que era um projeto totalmente louco que eu havia desenvolvido. Só que, em paralelo a isso, nós tivemos um problema grande em termos de Brasil. A inflação era altíssima naquela época. E, no caso pessoal, uma pessoa esteve junto com essa direção dessa empresa, falando algumas coisas a meu respeito, criando situações que eu não posso provar, não vou entrar nem no detalhe porque eu não posso provar, mas eu sei que isso aconteceu. E, no final das contas, por causa do meu projeto, por causa dessas situações, havia necessidade de um corte de pessoal e o meu nome foi incluído. Eu fui demitido. Aí, nós voltamos para o Rio, eu e a Cida, e o Rodrigo já era nascido. E eu fiquei um período ali. Eu não conseguia emprego, eu não conseguia trabalhar, acabei trabalhando com vendas, me dediquei à área da venda, fui colega do Paulo nessa área, né? Então, nós estivemos ali trabalhando e fazendo isso, e durante alguns anos eu estive fazendo esse trabalho. Durante esse período, eu fiquei doente. Eu urinei sangue durante 1 ano e 4 meses. Então, hoje eu tenho 80 quilos, me imaginem com 54 quilos, que foi o peso que eu cheguei. Só que nesse período, dentro da ação da soberania de Deus, nós começamos a frequentar a igreja. Não vou entrar nos detalhes, é mais longa o nosso testemunho, mas nós começamos a frequentar a Igreja Batista do Rio da Prata, lá no Rio de Janeiro. Nos convertemos, a igreja começou a orar, mas eu ainda estava doente. E um dia, eu estava fazendo um tratamento. Deus é tão bom que Deus me colocou dentro. Eu tinha plano de saúde da empresa que eu era vendedor, né? Mas Deus me colocou dentro do Hospital de Bom Sucesso, que é um hospital de referência. O médico que começou a me tratar ali, ele era o diretor da Universidade Federal do Rio de Janeiro na área de urologia. E ele estava fazendo uma série de pesquisas e ele me incluiu nessa pesquisa. E eu tomei remédios, vários, só que existia um problema. Eles colocavam sangue
eu urinava o sangue. Eles colocavam sangue e eu colocava tudo para fora. E ele me mandou para casa para morrer. Olha, tem aí 3 meses, não creio que mais do que isso. Só que Deus agiu e ele me curou. A Renata não tinha nascido ainda. E a Renata hoje está com 38 anos. Então, os 3 meses que eles me deram, já virou 38 anos. Então, nós podemos ver que o Senhor age também hoje. E age na nossa vida pessoal, não é só na história, não é só no tempo, não é só nas situações do meio ambiente, ele age em tudo. E ele age nisso porque o plano dele é nos resgatar. O plano dele é a salvação do homem. E a nossa salvação, ela foi garantida no Calvário, sob a soberana mão de Deus, que usou aquela ação dos homens ali, em condenar Cristo à cruz, para nos resgatar, para nos dar a salvação. E se você e eu somos crentes em Jesus, se nós o amamos, porque o amor é uma escolha, Deus escolheu nos amar, e Ele quer que façamos a escolha de amá-lo de volta. Nós somos um milagre ambulante. Deus concedeu-nos arrependimento. 2 Timóteo 2, 24 e 25. Deus nos chamou para ir a Cristo. João 6, 44. Deus revelou-nos o seu Filho. Mateus 11, 27. Deus nos deu o dom da fé, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. A soberania de Deus em nossa salvação exclui o orgulho. Eu comentei com algumas pessoas, e comentei com a irmã Kerry, que o meu tema era esse. O meu tema era a soberania de Deus. Ela depois me falou, olha, eu vi uma pregação do pastor Hernandes Dias, a perplexidade humana e a soberania de Deus. Eu fui ver essa pregação do pastor Hernandes. E ele mostra uma outra coisa. O texto dele foi em Abacuque. E ali ele mostra o Senhor. Abacuque, ele está orando, ele diz que o povo está pecando, ele diz que o povo se afastou de Deus, que o governo está corrupto, que está tudo ruim. Como é que vai ficar isso aqui? E Deus fala para eles, olha, tem um povo caldeu que eu estou mandando para aí que vai destruir tudo. Estou resumindo a pregação do pastor, tá? E aí Abacuque fala assim, mas Deus, eu te oro que está tudo ruim aqui, você vai me mandar o caldeu para cá? E Deus fala assim, eu vou usar o caldeu como vara de correção. Então, em todos os aspectos, inclusive nas correções que nós necessitarmos, é a soberania de Deus que está agindo. Naquele momento que Deus fala assim, olha, não vou te curar, Paulo, a minha graça te basta. Só que a soberania de Deus está ali. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele soube lá, quando o rei, ele disse que o rei iria morrer, e ele pede um tempo mais de vida, Deus dá 15 anos, mas Deus queria livrá-lo daquilo que seus filhos fariam
e de ver os seus filhos morrerem do jeito que eles morreram. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus, mas conforme Jesus Cristo nos ensinou, segundo a vontade de Deus, porque a soberania dele vai prevalecer independente daquilo que nós fizermos. Ele vai usar aquilo que nós fizermos do jeito que ele deseja e a soberania dele vai ser cumprida.